Assim diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e saco, e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, tua palavra, que é a verdade absoluta, Deus, a raiz de toda a verdade, está diante de nós. E ela foi lida nesse momento, Pai. O que pedimos, e pedimos de maneira muito humilde, carecendo da sua misericórdia sobre nós nesse momento, é que o Senhor possa usar todos nós para o aprendizado desse texto nessa noite, Pai. Aplique em nossos corações essa verdade. Que teu Espírito Santo, profundo e sábio, Espírito Santo do Senhor, possa alcançar, Deus, os nossos corações nessa noite. Que o Senhor me use como instrumento no falar, e os meus irmãos como instrumento no ouvir, para que a tua palavra, Deus, seja lida, entendida e aplicada a todos nós nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, talvez em algum momento na sua vida, alguém pode te surpreender com uma pergunta e indagar. Pode acontecer para cada um de nós. Qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Uma pessoa, às vezes, que não conhece o Senhor Jesus, uma pessoa que se vê numa vida de pecado, uma pessoa que se vê em maus caminhos, uma pessoa que sabe que está desagradando e negligenciando a Deus, que sabe que está ofendendo a santidade de Deus. Veja só, irmãos, muitas vezes pessoas não cristãs têm essa percepção. Elas ofendem a Deus. E uma dessas pessoas pode chegar a qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Fala assim: qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Aí a nossa resposta pode ir para alguns caminhos. A gente pode usar um caminho de nos lembrarmos de alguns personagens bíblicos, como o próprio Davi, que fez muita coisa errada na sua vida, e foi considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. A própria palavra de Deus afirma isso. Deus tinha Davi como um homem que andava segundo o coração de Deus. Ou talvez a gente pode pensar em Sansão, né, que viveu uma vida devassa, mesmo sendo escolhido desde o ventre para cumprir uma bela missão no meio do povo de Deus. A gente sabe de toda a devassidão que foi a vida de Sansão. E mesmo assim, Deus teve misericórdia da vida de Sansão. Nós poderíamos usar a vida de Sansão como um parâmetro para falar: veja só como a misericórdia de Deus é muito grande. A gente poderia pensar em outros personagens, talvez um aqui mais claro e que mostra a profunda misericórdia de Deus seja tem um ladrão na cruz. Veja só quão grande é a misericórdia de Deus, ao ponto de salvar uma pessoa que estava justamente sendo morta. Jesus não. Jesus, a morte dele foi injusta. Ele foi morto como um ladrão, sem ter cometido um erro na sua vida. Mas aquele ladrão que estava à direita, aquele merecia a morte. Merecia todo julgamento, merecia o inferno, merecia tudo. Mas Deus teve misericórdia dele.
Nós poderíamos usar esse parâmetro assim, veja só, como Deus tem uma misericórdia que é imensa. Ele salvou até o ladrão na cruz. Nós poderíamos ir para esse caminho. Mas eu queria propor para todos nós, inclusive eu que vos falo, né, uma resposta que eu acredito ser a mais adequada. Ser a mais adequada. E sem falsa modéstia ou sem falsa humildade. Esse talvez é a nossa resposta, que eu vou falar daqui a pouco. Tiver esse aspecto da falsa humildade, nós precisamos urgentemente pedir a Deus que mude o nosso coração. Porque a resposta mais adequada para essa pergunta, qual o tamanho da misericórdia de Deus, deveria sair da boca de cada um de nós, é uma misericórdia infinita, que eu não posso medir, porque Deus perdoou um pecador extremo como eu. Eu não consigo medir a misericórdia de Deus, porque eu sou muito pecador e Deus me salvou. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus. Não tem ninguém mais pecador do que eu. Não tem ninguém que ofende mais a Deus do que eu. E Deus me salvou. Deus me salvou. Irmãos, nós terminamos o sermão passado citando o penúltimo versículo do capítulo 2. A última frase de Jonas 2, versículo 9. E que eu falei que é o centro do livro do profeta Jonas. Se nós tivéssemos que resumir em uma frase qual é a mensagem do livro do profeta Jonas, eu até disse, né, se você gosta de marcar a Bíblia aí, pode marcar essa frase do versículo 9, a última frase, porque ela é o centro de todo o livro. E não à toa ela está na metade do livro também. Os autores bíblicos inspirados tinham muito cuidado na elaboração do texto, né? O Espírito Santo estava guiando em tudo, e Deus estava usando esses homens e a inteligência deles também para, inclusive, na organização do texto, tudo ficasse devidamente registrado como está. É na metade do livro que nós temos a frase central que resume o livro. Ao Senhor pertence a salvação. Lembre-se, devemos lembrar o tempo todo, o livro do profeta Jonas não fala especialmente de Jonas. O livro do profeta Jonas é uma profunda mensagem de Deus, de quem Deus é, e de quanto esse Deus ele está entregue ao seu plano de salvar pessoas pecadoras. O quanto esse Deus é misericordioso, o quanto esse Deus é bondoso, o quanto esse Deus ele vai de encontro ao pecador e o alcança pela salvação que vem do céu. Essa é a mensagem do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. E nós precisamos entender de uma vez por todas, né, que toda a obra da salvação está nas mãos de Deus. Deus ele salva, irmãos, quem ele quer, como ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Essa é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Inclusive, essa eu julgo ser a grande beleza da teologia reformada. Em jogar muita luz, não pouca, mas muita luz, que toda a salvação pertence a Deus. Que Deus, em sua grandeza e na sua misericórdia e na sua onipotência, onipresença e na sua onisciência, ele em todos os seus atributos, ele emprega isso para a salvação do homem. Um homem que não tem condição nenhuma, mas não possui nem um fio de poder ou de potência para promover a sua própria salvação. A salvação, definitivamente, não é por obra. Salvação, ela não vem pelas obras, irmãos. Qualquer resquício de pensamento que passe em nossas mentes, que a salvação, até a nossa, passou por algo que eu fiz, algum motivador, alguma entrega que eu fiz por Deus, ou um ato de piedade meu para que Deus pudesse ter misericórdia por mim, isso é uma falha grotesca que nós estamos cometendo quando nós olhamos como a salvação de Deus ocorre. A salvação de Deus ocorre pela sua livre vontade. Deus salva quem quer, da maneira que ele quer. E por vezes, essa obra é surpreendente de salvação. Como o próprio livro de Romanos vai citar que Deus ele escolheu as coisas improváveis. As coisas que, inclusive, as pessoas que deveriam ser ridicularizadas. São esses mesmos que Deus escolheu para mostrar quem ele é e o que ele pode fazer. Com o mais terrível pecador, Deus pode trazer a salvação. E aí, agora entrando no capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 3,
Alguns elementos que estão aqui vão mostrar como que a salvação de Deus de fato é surpreendente, como Deus surpreende. Surpreende a muitos. Só que aqui no texto de Jonas, ele surpreende a muitas pessoas, inclusive nós, leitores do nosso tempo, entendendo quem é o povo de Nínive. Eu já disse aqui no primeiro sermão, o povo de Nínive, irmãos, é um povo terrível. A história registra que esse povo aqui produziu instrumentos de grande tortura e que deixam muito dos ditadores recentes do mundo moderno de boca aberta. Porque a engenhosidade desse povo aqui para promover a maldade era muito grande. Mas muito grande mesmo. Não é à toa que o profeta não queria ir para Nínive. A ideia do profeta era mais ou menos essa. Como pode Deus querer salvar um povo como os ninivitas? Como pode Deus querer salvar um povo como os ninivitas? Veja que o profeta está esquecendo de olhar para a sua própria vida. Sua própria vida. Por algum motivo, ele acha que existia um tipo de merecimento especial na sua vida e no povo de Israel para merecer a salvação de Deus. E Jonas, e como eu disse, é um crente, e crente às vezes pensa assim mesmo, como Deus pode salvar aquela pessoa que é tão ruim, que fez tanto mal para as outras pessoas, como Deus pode ter misericórdia da pessoa A, da pessoa B, do João e da Maria. Pessoas que eu sei que fizeram muito mal, como pode? E Jonas pensava exatamente isso, como Deus pode querer salvar esse povo, os ninivitas. Aqui fala que veio a palavra do Senhor. Eu disse que o capítulo 3 é uma espécie de recomeço. A gente viu tudo que aconteceu até aqui. Desde a fuga de Jonas, fugindo do que Deus chamou, o começo do livro de Jonas fala assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. Vamos lá olhar o capítulo 1? Olha qual que é o primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí a gente sabe tudo que aconteceu até aqui, né? Jonas fala que dispôs, mas para ele o sentido contrário. Ele queria ir o quanto mais longe possível da cidade de Nínive. Nínive está ao oriente, ele está indo para o ocidente. Ele pega um barco e vai em todo sentido. E nós vimos como que Deus, ele usa o que ele pode usar. O que Deus pode usar? Tudo. Deus é o dono da terra, dono dos céus, dono do mar. Deus ele tem tudo em suas mãos. Não tem nenhum centímetro quadrado que Deus possa olhar na criação, como diz Abraham Kuyper, e possa falar assim, é meu. Ou seja, será que tem algum espaço que Deus pode falar ali e falar assim, Deus, aqui você não pode tirar? Não, não, não. Cada centímetro quadrado de toda a criação, Deus pode falar assim, é meu. Eu uso para o que eu quiser. Então, Deus fez com que terra, céu e mar, especialmente aqui o mar, fosse um instrumento para não trazer morte a Jonas. Isso que a gente viu muito claramente. Para que Deus pudesse, no exercício da sua bondade e misericórdia, fizesse com que Jonas retomasse o caminho do Senhor. Retomassem aquele trilho de obedecer ao Senhor, um trilho de obediência. Porque Jonas estava rebelde, Jonas estava, na verdade, fugindo do próprio Deus. A gente viu que é impossível fugir diante de Deus. E Deus, para dar uma prova muito clara que é impossível fugir de Deus, Jonas achando que estava escondido ali no porão do mar, no porão do navio, Deus faz questão de levar Jonas para o profundo do mar. E nós vimos que nos elementos da oração de Jonas, né? Jonas encostou mesmo no fundo do mar. Ele viu a morte de perto. Até que um grande peixe, pela misericórdia de Deus, tragou Jonas. E Jonas ficou na cadeirinha do pensamento, né? Ficou lá dentro do peixe, podendo pensar, vendo o que fez. E o capítulo 2 é uma grande poesia, uma grande oração poética do que Jonas experimentou desde a primeira queda no mar, né? De quando ele caiu, tombou no mar, até ele ser engolido pelo peixe e ser preservado por Deus, ele expressou toda a bondade e misericórdia de Deus no que a gente tem no capítulo 2. E que ele finaliza falando, ao Senhor pertence a salvação. E aquele que estava morto e ressurgiu, que essa é a ideia até aqui do texto. Uma pessoa estava morta, Jonas, mas ressurgiu. Deus se fez misericordioso. Peixe, vai lá e vomita ele na praia. Vai lá e vomita ele na praia. Nós vamos retomar tudo de novo. Nós vamos reiniciar tudo. Aí vem o capítulo 3, aí reiniciou tudo. Versículo 1, veio a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor. Segunda vez.
Vou retomar uma outra frase que eu disse no primeiro sermão. Deus, irmãos, ele tem uma tendência. Veja só, é uma tendência. Ele não sempre faz isso. Mas Deus tem uma tendência de dar uma segunda oportunidade ao homem. Deus possui uma tendência de dar uma segunda oportunidade ao homem. Eu não sei quantas vezes você já se apresentou a Deus, ou quantas vezes você já esteve diante de Deus, ou está diante de Deus aqui nessa noite, com um coração que talvez esteja rebelde a Deus, esteja distante de Deus, esteja desanimado com a questão da fé, esteja talvez inclinado a largar tudo isso aqui e seguir um caminho distante do caminho do Senhor. Talvez Deus, pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez, porque Deus às vezes em sua misericórdia nos permite não somente uma segunda vez, mas várias outras vezes que a gente repense esse caminho e volte-se ao caminho do Senhor. Deus é tendencioso a sempre dar uma segunda oportunidade ao homem. Tendencioso, irmãos. Pode ser que Deus não dê mais essa oportunidade. Mas eu não sei qual é o momento de vida que você está. Hoje é um momento de uma segunda oportunidade. Que Deus está dando a todos nós aqui. De nos inclinarmos novamente a Ele. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual que foi a mensagem? Está lá no início do capítulo 1. Uma mensagem que é muito dura. Capítulo 1, versículo 3. Não, desculpa. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Essa era a mensagem que o profeta tinha que ir lá, naquele povo, que não era o povo de Deus, pelo contrário, era um povo que era inimigo de Deus. Deus mandou, vai lá e traz uma mensagem muito dura com aquele povo. Aquele povo, de fato, está exalando malícia. O cheiro deles é mau. O cheiro deles é da podridão do pecado. É o que o pecado pode produzir. E o pecado, irmãos, como eu disse, a gente nunca pode dar uma pequena importância para o pecado que habita em nós. Porque basta uma pequena semente do pecado para produzir grandes males que toda a terra já observou. Grandes atrocidades que o homem pode produzir. Quando nós olhamos para a Segunda Grande Guerra Mundial e a gente viu o que os nazistas fizeram, aquilo começou com uma pequena semente do pecado. O pecado pode produzir grandes males. E esse povo estava produzindo grandes males e Deus fala assim, vai lá e prega que a malícia deles chegou até a mim. Aqui falando no versículo 3, que levantou-se Jonas e foi a Nínive. Agora, eu acho que a lição estava aprendida, né? É verdade, irmãos, que é uma verdade que a gente às vezes experimenta por testemunhos de outras pessoas. Muitas pessoas, quando se vê diante da morte, se arrependem e trilham outro caminho mesmo. Talvez você pode conhecer alguma pessoa que teve experiência com uma doença grave, que poderia ter ceifado a vida dela, ou uma situação de um quase acidente que poderia ter tirado a vida dela, e essa pessoa muda a vida dela completamente, inclina e fala assim, eu vou seguir ao Senhor e não vou abandonar mais os caminhos do Senhor. Às vezes, algumas coisas acontecem que dão uma gestão de choque na gente, para que a gente possa tomar consciência de quão limitados e falhos nós somos, para que a gente se volte ao caminho do Senhor. Jonas, ele experimentou a morte. Ele estava no profundo do mar. Lembrando que para a cabeça de um judeu, de um israelita, de um hebreu, o mar era um lugar de morte. O israelita, via de regra, tinha medo do mar. O profundo do mar, então, ele tinha muito medo. E Jonas esteve lá nesse profundo do mar. Então, essa experiência de quase morte fez com que Jonas, talvez agora, aprumasse seu corpo e falasse assim, Deus, agora eu vou te obedecer. Me desculpe pela minha desobediência. Eu vou lá. E foi Jonas a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Esse versículo fala o tamanho da cidade de Nínive. Era uma cidade grande, muitas pessoas viviam lá. Era uma das maiores cidades daquele tempo. Era uma cidade muito grande. E aqui nós temos que perceber 2 coisas. Primeiro, uma cidade muito grande, com muitas pessoas, com muitos pecadores, e que estava produzindo muito mal. Muito mal. Era um instrumento da maldade daquele tempo, a cidade de Nínive. A ideia de muito importante, né, porque Deus via aquela cidade de importância, sua economia, e falou assim, esses aqui merecem ser salvos, porque eles são um povo que produz muita coisa para o mundo naquele momento. Não. A ideia do muito importante que está no texto hebraico aqui é dizer que era uma grande cidade, que tinha a sua relevância política, econômica. Não era uma cidade pequenininha, era uma das maiores cidades daquele tempo. Tanto que era 3 dias para percorrê-la. 3 dias para percorrê-la.
E começou Jonas a percorrer, diz o versículo 4, a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Algumas coisas nós precisamos pensar diante desse texto aqui, e uma delas é a postura do profeta. Porque é uma cidade para percorrer 3 dias. Fala que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. A ideia é que ele foi muito apressado. Foi muito apressado. E qual que é a mensagem que Jonas dá? Alguns comentaristas, né, e alguns teólogos vão falar que é assim, a menor mensagem possível. É a ideia de uma mensagem que assim, eu vou obedecer o que Deus me pediu para eu fazer, mas eu vou fazer de um jeito que, se tudo der certo, mas se tudo der muito certo, essa mensagem vai ter efeito nenhum. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só falou isso. Só falou isso. Não falou mais nada. Trouxe um juízo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Falando rápido ainda. Falando rápido. Não é aquela moto que passa na porta da nossa igreja ali, irmãos, devagarinho, com som alto, né? Falando da promoção do sacolão, do açougue, né? Contrafilé. R$14. Não, 14 não, né? Que isso. Oh, meu Deus. Abençoa, né, Deus? Contrafilé, R$ 59,99, né? Agora. Porque se falar que o contrafilé tá R$ 25,99, pode desconfiar, né, irmãos? Pode desconfiar. Pode ser até contrafilé, mas talvez não de boi de vaca, né? Mas passa aquela moto devagarinho, às vezes, na porta da igreja, né? Dando um anúncio. Estaciona, né? Parece que o motoqueiro desce ali para ir na padaria buscar o pão e o som tá ali, né? Não. Jonas estava correndo, era para percorrer aquela cidade que era grande, mas ele vai rápido, em passos rápidos, dando uma mensagem rápida com o mínimo possível, para falar assim, Deus, eu não desobedeci ao Senhor. Eu obedeci a sua voz. Eu percorri a cidade de Nínive, eu trouxe a mensagem que o Senhor falou. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O Senhor mandou trazer uma mensagem de juízo. Eu fiz, cumpri a minha missão. Onde que está aqui? Eu assino, vou bater o ponto. Bati o ponto aqui, estou indo para casa. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor me salvou. Me deu uma segunda oportunidade. Cumpri a segunda oportunidade. A minha missão está resolvida. Eu vou para casa. Está feito. Essa era a postura do profeta. Não somos tendenciosos a acreditar que a postura do profeta foi uma postura que estava, assim como já era o olhar de Deus, olhando para aquele povo de maneira piedosa, misericordiosa, olhando para aquele povo falando assim, esse povo está produzindo muito mal, mas Deus pode ser misericordioso com eles. Eu estou trazendo uma mensagem que de fato é de juízo, mas quem sabe, eu posso falar para esse povo que Deus, assim como tem misericórdia do povo de Israel, porque a gente é um povo rebelde, a gente é um povo que traiu a confiança de Deus, é um povo que não confiou nas promessas de Deus, é um povo que idolatrou outros ídolos, a gente é um povo que abandonou Deus várias vezes e Deus teve misericórdia de nós. Quem sabe Deus pode ter misericórdia desse povo? Eu vou contar um pouco da nossa história para eles, para que eles possam se converter. Não. Ainda 40 dias. E Nínive será subvertida. E talvez quando ele fechava a boca, o pensamento dele, tomara que seja mesmo. Tomara que seja Deus. Irmãos, mas a postura do profeta, ela vai em contrário à postura de Deus. A missão que Deus está dando. E Deus, ele usa o que ele tiver que usar, da forma que ele tiver que usar, para cumprir o seu propósito eterno. A missão não é do homem, e louvado seja Deus por isso. A missão nunca será dos homens, a missão sempre é de Deus. Deus usa o instrumento. Quem que Deus usa? Homens limitados mesmo. Ele usa o pastor aqui, o presbítero, o diácono, qualquer outra pessoa. Ele usa todos nós, limitados. Em várias coisas, mas para produzir algo que ele já estabeleceu na eternidade. Então veja só agora como esse povo recebe essa mensagem que foi dada de maneira corrente. Parece aquela mensagem de WhatsApp toda resumida, reduzida, né? Uma coisa, irmãos, é nós aqui que temos 40, 50, 60 anos de idade conversando no WhatsApp. Outra coisa é ver a Laurinha, a Rebeca, o Isaac, não sei, conversando no WhatsApp. É uma conversa que ninguém entende a língua que eles estão falando, que é tão resumido, né? Isso aqui é a mensagem do profeta, uma mensagem resumida. Aí vamos no versículo 5. E eu queria ler até o versículo 9. Diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco.
desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Irmãos, eu não sei o que aconteceu no ouvido dessas pessoas aqui, que eram tão más, que eram tão terríveis. Eu não sei. Não faço ideia. Mas um dos maiores arrependimentos e avivamentos da história está registrado aqui em Jonas capítulo 3, versículos 5 a 9. A história mostra que grandes avivamentos já aconteceram. Vários avivamentos. Deus já foi misericordioso com países como os Estados Unidos, como o país de Gales, como a Inglaterra, ou avivamentos que acontecem na China. Deus já foi misericordioso com várias tribos africanas, e nós sabemos de um avivamento, algo que Deus fez poderoso de salvação, mais recente, na tribo Concomba. Tanta coisa que Deus faz para resgatar, e temos registrado o amor de Deus em encontrar povos que estão completamente perdidos e restaurar e salvar esse povo. A gente não sabe, irmãos. A verdade é que nós somos limitados a compreender o que Deus faz. Mas um profeta que não estava muito afim de fazer o seu trabalho, que colocou uma mensagem muito resumida, uma mensagem somente de julgamento, e saiu correndo, esse povo ouviu. Esse povo entendeu quem é Deus. Esse povo entendeu quem eles são. E esse povo dobrou os joelhos diante de Deus e falou assim: tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Nós temos aqui nesses versículos de 5 a 9 o que nós devemos entender sobre o arrependimento, irmãos. Porque muitas vezes nós caminhamos a vida cristã e não entendemos o verdadeiro arrependimento. Aqui está registrado o verdadeiro arrependimento. Pessoas que viram que estão ofendendo diretamente a Deus. Estão ofendendo aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Por algum motivo, esse povo provavelmente conhecia a história do Deus Yahvé. Já ouviram a história desse Deus? E muitas vezes, quão terrível é esse Deus. Por mais que eles eram uma sociedade pagã, politeísta, que muitas vezes tinham vários deuses em sua adoração, e aquela ideia de que acendiam uma vela para cada um desses deuses, essas pessoas viram que uma mensagem muito dura chegou a eles, e que eles estavam ofendendo ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus Criador dos céus e da terra. E acontece de fato algo extraordinário, surpreendente. Como eu disse, num certo sentido, surpreendente a nós, leitores, ou a alguns que estavam ali. Mas eu diria, olhando o começo da história e o final da história, menos o profeta Jonas. Como aquele homem conhecia Deus? Às vezes a gente vê Jonas aqui, rebelde, atrevido, desobediente. Mas Jonas, irmãos, ele não é bobo, não. Jonas conhecia Deus. Eu acho que o que passou na mente de Jonas mesmo é que ele falou assim: Deus me mandou ir pregar, lá na primeira chamada, né? Deus me mandou pregar para aquele povo. Eu conheço Deus. E eu sei que Deus vai salvar aquele povo. Eu estou querendo que aquele povo morra. O sentimento do meu coração é que aquele povo morresse como inimigo do povo de Deus. E Deus colocasse um grande castigo. Mas se eu for lá e pregar, aquele povo vai se converter. Surpreende a todo mundo, menos a Jonas. Mas os ninivitas creram em Deus, diz o texto. Eles proclamam o jejum. Eles estão dando demonstrações claras. Como nós limos em Joel 2, que nós devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Apesar desses homens estar dando sinais externos de arrependimento, porque eles estão rasgando as suas vestes, vestindo-se de pano de saco, que era um sinal de humilhação. Desde o maior até o menor, todo mundo está fazendo isso. E parece ter sido um movimento, de fato, municipal. Toda aquela cidade está realizando aquilo. A notícia chega ao rei de Nínive. E tal notícia chega ao rei de Nínive que ele fala assim: meu Deus, a ira de Deus está chegando sobre nós. E o próprio rei daquela cidade se levanta também do seu trono. Ele fala: quem eu sou? Eu sou um pecador. E ele dá sinal claro disso. Ele tira suas vestes reais, cobre-se de pano de saco, assenta-se sobre a cinza. Veja o sinal claro de humilhação que esse homem está dando.
ele ainda proclama, dá uma canetada, né? Assim, se porventura alguém ainda não está entendendo o recado, ainda não está se convertendo, nem que seja por decreto, mas vai converter. Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, que o jejum era para todo mundo, até o animal, coitado. Até o boi, a vaca, o que tinha as ovelhas. Todo mundo ia entrar no jejum. Porque eles entenderam a profundidade do pecado deles diante de Deus. E assim foi. Deus fez com que aqueles que estavam ali diante daquela mensagem pudessem se arrepender. E veja como esses homens sinceramente estão se arrependendo. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu falo que muitas vezes nós podemos aprender com essas pessoas aqui que produziam tanto mal, e muitas vezes nós não temos essa postura no arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, não é sincero. Quando a gente reconhece, Deus, eu sou pecador, eu tenho feito tantas coisas diante de ti, eu tenho ofendido a sua santidade, eu estou sendo alguém que está sendo desleixado com a sua palavra, eu estou sendo descuidado com uma vida de santidade diante do Senhor, com santificação, eu tenho desprezado o culto do Senhor, eu tenho desprezado a vida comunitária com o povo de Deus, eu tenho desprezado o culto do Senhor na minha casa, eu tenho desprezado o culto com o Senhor, eu e o Senhor, eu tenho feito na minha vida algo que realmente desagrada muito ao Senhor. Mas veja só, Deus, eu ainda faço isso, eu ainda me lembro do Senhor, de vez em quando eu abro a palavra de Deus, de vez em quando eu vou na igreja. Deus, tem um pouquinho de misericórdia de mim, porque ainda estou fazendo alguma coisa. Não, irmãos, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é o que a gente está vendo aqui na palavra de Deus por meio dos ninivitas. E como o próprio texto bíblico que Jesus vai falar, esses homens se levantarão no dia do juízo final para condenar muitos. Esses aqui estarão no dia do juízo final, condenando muitos. Porque o arrependimento que foi visto nesse não serão vistos em muitas pessoas que estão no meio da igreja, sentadas em banco de igreja. Porque o arrependimento real é aquele que declara tudo aquilo, a nossa ofensa diante de Deus, coloca tudo que nós podemos fazer diante de Deus e fala assim, Deus, a única coisa que eu mereço, e eu não tenho nada para te oferecer em troca, a única coisa que eu mereço é a sua ira. O que eu mereço de fato é um inferno. O que eu mereço é morrer e não desfrutar da glória eterna. Eu não mereço nada disso. Deus, mas eu estou tão arrependido. Se ainda houver uma gota da tua graça, da tua misericórdia, que ela me alcance. Porque se o Senhor me condenar, o Senhor ainda é Deus e o Senhor ainda é justo. Isso é arrependimento. Arrependimento é reconhecer que se Deus quiser, Ele pode condenar cada um de nós. E a lista é muito grande para Ele nos condenar. Esse povo, aqui no versículo fala, quem sabe, diante de tudo que eles estão fazendo. Eles estão falando, Deus, aqui, nós fizemos isso tudo, dá para ter um pouquinho de misericórdia? Assim, quem sabe? Quem sabe Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O último versículo, eu encerro com ele aqui essa noite, diz que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Não fez. Mas a primeira coisa que a gente não pode olhar para esse texto e ter um erro teológico aqui, né? Ter uma visão errada teologicamente. Que Deus muda. Que Deus ele pode ter pensado numa coisa e foi para outro lado. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse texto ele foi escrito para homens, para mulheres, para que nós possamos entender. A linguagem é humana. É uma linguagem que a gente entende. É uma linguagem que a gente consegue mastigar e entender um pouco melhor. A ideia de Deus, e Deus como Deus, Deus nunca pode mudar. Deus não muda. Esse é um atributo de Deus. E que a gente já estudou lá na igreja na quinta-feira. É um atributo que Deus, inclusive, nem comunica a nós. Só Deus tem esse atributo. É um atributo incomunicável que a gente fala. Né? A gente não desfruta desse atributo. Deus é imutável. Só Ele é. Todo o restante muda. Eu mudo, você muda, a criação muda, tudo muda, menos Deus. Deus é imutável. Só que o que está diante de nós aqui, para a gente romper essa dificuldade, é entender que o escritor está colocando algo que Deus já tinha proposto desde a eternidade, irmãos. Você acha que Deus também foi surpreendido com esse arrependimento do povo de Deus? Vocês acham, ou nós poderíamos achar, que a ideia de Deus era castigar aquele povo de maneira muito profunda mesmo? E deu essas lições, falando, Jonas, pode ir tranquilo, que eu vou exercer a minha justiça e eu vou colocar uma ira muito grande, eu vou consumir aquele povo com fogo, pode ir. E aí, de repente, Deus viu o povo se arrependendo e falou assim, opa, deixa eu voltar.
Ô Jonas, eu acho que eu estou pensando aqui, vai ser melhor eu não fazer isso com o povo de Deus, com esse povo de Nínive. Eu vou salvar esse povo. Não, irmãos. Desde a eternidade. Desde a eternidade. Antes que os primeiros fundamentos do mundo fossem lançados, Deus já sabia dessa cena aqui. Isso que é propósito de Deus eterno. E como o próprio Jesus afirma, e eu já disse aqui, servirá de sinal para o dia do juízo final. A linguagem nos mostra que Deus é aquele que está inclinado a ver um coração contrito, um coração arrependido, e trazer salvação a esse coração. Não importa o quão pecador tenha sido o coração até aquele momento. Não importa. Irmãos, ao Senhor pertence a salvação. Deus pode perdoar o mais vil pecador que está vivo no planeta Terra nesse momento. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer, da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser. E Deus teve piedade desse povo. Como eu disse, o livro de Jonas é um livro que fala sobre Deus. E de vários atributos que a gente pode tirar do livro de Jonas, o principal é: Deus é misericordioso. Basta olhar para a gente, irmãos. Cada um olhe para si nesse momento e veja o quanto Deus é misericordioso. Quantas vezes Deus poderia vir com juízo sobre nós? E Deus foi misericordioso. Deus trouxe salvação a nós. Deus trouxe uma segunda oportunidade a cada um de nós. Deus sempre nos chama. Quantas vezes Deus é misericordioso, irmãos? Deus é bondoso. Deus é aquele que está inclinando os seus ouvidos para um coração arrependido. Nosso Deus é o Deus da graça. O Deus da graça. Mas veja só, e preste muita atenção aqui. Deus, ele está muito atento, mas muito atento mesmo, à sinceridade do nosso coração. Não adianta a gente colocar sacos de pano, deitar em cinzas, e a nossa teologia, infelizmente, hoje ela é tão complicada que, eu não sei, os irmãos talvez já tiveram a experiência de encontrar algumas pessoas vestidas de pano de saco, né? Talvez pegando essas questões aqui. Irmãos, sinceramente, Deus está preocupado com o profundo do nosso coração. Deus quer ver um arrependimento verdadeiro aqui, ó, no profundo da nossa alma. Arrependimento verdadeiro é aquele que reconhece o quão pecador nós somos. Que a gente não merecia nenhuma gota da graça de Deus. Mas Deus é bondoso. Deus tem derramado a sua graça em nós. E muitas vezes jorrado a sua graça e sua bênção em nós. E é por isso, irmãos, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa vida. Como eu disse, Deus é tendencioso a dar uma segunda oportunidade. Mas pode ser que um dia Ele não dê. Pode ser um dia que Ele não dê. Volte seu coração a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus de maneira definitiva, real, verdadeira, profunda. Profunda. O nosso Deus é o Deus bondoso, misericordioso. Deus está disposto a ouvir a oração do mais vil pecador. Deus escuta a oração de pessoas como eu, irmãos. Deus está disposto a trazer salvação a todos nós. Vamos orar? Pai, bendito seja Ti, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o Senhor, o Deus bondoso e misericordioso, o Deus da graça, o Deus que se compadece de pessoas como nós, Deus, como nós. Ah, Pai, como temos ofendido a Ti, como temos ferido a Sua santidade várias vezes, como temos sido pessoas, Pai, que às vezes esquecem dos Seus caminhos, esquecem do Seu verdadeiro caminho, Seu santo caminho, e trilha caminhos, Deus, de pecado, de ofensa a Ti. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. O que nós muitas vezes merecemos é o Teu castigo. Mas aqui clamamos, Pai, clamamos. Usa de misericórdia, Deus, para conosco. E nos ajude, Pai, a nos levar a caminhos seguros. Caminhos, Deus, que trilhem as Suas leis, os Seus mandamentos, a Tua vontade. Pai, não faça com que a gente seja um povo, Pai, que desconsidera que o Senhor é o justo juiz de toda a terra. Pelo contrário, coloca essa realidade diante de nós, para que a gente possa sim temer ao Senhor, para que a gente possa, assim como fizeram os ninivitas daquele tempo, Pai, reconhecendo quem era Deus, o Deus que poderia trazer um juízo imediato àquele povo. E aquele povo se arrependeu, aquele povo creu naquela mensagem de ira que o profeta deu. Oh, Deus, nos ajude a ter essa consciência, Pai, que o Senhor é o justo juiz.
e nos ajude a inclinar os nossos corações e as nossas almas a Ti, ó Deus, arrependidos, ó Pai, de maneira contrita, esperando um favor que não merecemos, esperando um favor imerecido, que é a graça do Senhor, esperando, se assim for a Tua vontade, o perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Continua tendo misericórdia dos povos, Deus. Tantos também que estão diante de nós, com seus ouvidos tampados, não entendendo o evangelho do Senhor. Eu peço que o Senhor possa quebrar as barreiras, Deus. E apesar, Pai, da nossa ineficiência em comunicar o evangelho do Senhor, ou não fazê-la de maneira adequada ou correta, ainda assim, Deus, o Senhor possa promover salvação, como o Senhor fez com a grande cidade de Nínive, Pai. Apesar da nossa limitação e da nossa falha, usa, Deus, a igreja presbiteriana de Sabará para ser um testemunho do evangelho e da salvação que o Senhor pode trazer a esse povo que está aqui diante de nós. Faz isso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, povo de Deus, aqui nessa noite, e sobre o povo do Senhor espalhado sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém. Amém.